Olá, família linda, maravilhosa, de fala portuguesa. Cá estamos nós novamente para mais um estudo do capítulo 11. E como o capítulo 12 é bem pequenininho e é um salmo, um cântico de louvor, nós vamos passar pelo capítulo 11 e encerrarmos com o capítulo 12. Então, hoje nós teremos dois capítulos, porque o 11 é um capítulo não muito grande também, e o 12 é bem curtinho. E o 12 é um salmo de louvor, um cântico de louvor. Então, vamos lá para o nosso estudo. Mas antes de lermos aqui, quando a gente vai para Jerusalém e para o muro, você fica naquele lugar onde praticamente funciona como o templo hoje, né? Embaixo da terra, porque Jerusalém foi reconstruída muitas vezes. E Herodes, quando ele reformou o templo, que foi construído por Esdras e Neemias, ele reconstruiu o templo, né? Ele refez o templo. Então, ele construiu uma plataforma bem grande em cima do monte, ok? Do Monte Santo, e ele estendeu bastante fez uma plataforma imensa, e ele construiu tudo em cima daquela plataforma. Então ficou a cidade antiga embaixo, né? Hoje, quando a gente vai lá, a gente pode ir underground, essas cidades mais antigas. Então, aquela que você vê em cima hoje, tem um pedaço dela que ainda é, né, da época de Jesus, mas a maioria não é mais. A maioria, hoje, foi soterrado aquilo, porque com a destruição de Jerusalém no ano 70, tudo ficou abaixo. Então, eles tiveram que construir em cima dos restos que ficou, né? Então, muita coisa foi aterrada. Então, hoje, quando a gente passa pela cidade antiga, ela está embaixo. Ela está embaixo. Aí você, inclusive, tem lugares lá que você pode ver onde que era a cidade antiga, né? Então, ela era de degraus. A cidade tinha muito, porque é um lugar montanhoso, então tinha vários levels, né? E do lado do muro, nesse lugar onde eles fizeram a plataforma, que Herodes fez a plataforma, embaixo os judeus reconstruíram tudo aquilo. Quando eu fui lá, a primeira vez com a Naine e Rodrigo, a primeira vez assim que eu levei eles comigo, porque eu fui 3 vezes antes, depois a quarta vez eu levei eles comigo, né? E depois a quinta eu fui com. Não, a terceira vez eu levei eles comigo, a quarta vez foi eu e o Rodrigo. Quando quando eu fui com a Naine e o Rodrigo, eles exploraram embaixo, mas eles ficaram com medo porque estava muito escuro e tinha muito morcego lá embaixo, porque era uma área que a gente não podia entrar, era proibida a entrada. Mas como você sabe que esses meninos mais novos, eles gostam de explorar, então eles resolveram lá, a gente achou um lugar lá, sabe? E eu fiquei do lado de fora vigiando, e eles foram explorar lá embaixo. Mas aí, como tinha muito morcego lá embaixo, eles ficaram com medo de voltar. Assim, eles ficaram só uns 20 minutos lá embaixo, entendeu? Mas isso é um pouco mais afastado. Isso não é. Esse aí é mais perto de Zion, de Sião, onde Davi tinha construiu a casa, e talvez onde Jesus também foi fazer a ceia com os discípulos, né? Mais perto do templo, lá, os judeus estão construindo embaixo da terra uma verdadeira sinagoga. Incrível lá dentro. Da próxima vez que eu for, eu vou fazer um vídeo. Não sei se é permitido fazer um vídeo, mas eu vou tentar fazer um vídeo para mostrar para vocês. É a coisa mais incrível que vocês possam imaginar. Vai descendo, 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 descendo.
Aí lá embaixo tem rio, sabe, tem nascente de água, tem piscina. E é um lugar que eu gosto de ir porque tem a parede, né, que cercava a parede do muro do templo, que era a primeira que ficava ali para dividir os átrios. A gente fica mais perto, né, de onde era o Santo dos Santos. Então, não é do lado de fora. Aquele lado de fora é o muro do templo, mas por dentro, quando você entra lá dentro, aí você está mais perto ainda, né? Que fica bem assim, ó, bem no rumo do Santo dos Santos, entendeu? E é ali que eu gosto de orar e encostar no muro lá e chorar, chorar, chorar. Pedir a misericórdia de Deus. Então, vocês estão vendo por que eu gosto de ir para Jerusalém, né? Porque realmente eu vou para lá para orar, gente. Para orar, para orar. É bom demais. Então, esses lugares de estudo lá dentro, eles estudam muito Torá. Mas eles estudam, gente, porque tem a guimetria, né? Que é aquela. O, o alfabeto hebraico são poucas letras, são muitas, e cada uma delas tem um número, né? Então, as palavras formadas com as letras, cada palavra tem uma numeração. Eles somam, né, o número de cada letra e faz aquela palavra ter um número. E eles estudam muito, assim, e é através desse estudo da guimetria que muitos rabinos estão se convertendo, porque quando eles vão fazer o estudo das somas do profeta Isaías, que é o profeta predileto dos judeus para estudo, quando eles vão fazer das profecias de Isaías com relação ao Messias e vão fazer a guimetria do nome de Jesus, do lugar que ele nasceu, das coisas que ele fez, a numeração é a mesma. E aí é a correlação. É como se fosse uma prova. É como se fosse uma prova de DNA, entendeu? E por isso, por essa razão, muitos estão se convertendo, porque estão descobrindo que o Messias sofredor foi Jesus de Nazaré. E por isso que eles estão tentando agora refazer o julgamento de Jesus. Eu queria estar viva para ver isso. Eles vão refazer o julgamento de Jesus. Eles vão ter que constituir o Sinédrio, o mesmo tanto de pessoas que estavam no Sinédrio do julgamento de Jesus, e vão refazer o julgamento, porque o julgamento de Jesus foi injusto. Vamos ler então, né? Mas é o profeta predileto deles para estudo, viu, gente? É o profeta Isaías. Vamos lá. Alguém está me ligando, mas eu não vou lá ver quem é, não. Nós estamos estudando agora, né? Capítulo 11 do livro do profeta Isaías. Esse capítulo, ele é chamado Rebento de Jessé. Mas, como eu fiz outra vez, eu vou ler os últimos 2 versículos do capítulo 10, para que a gente possa entrar, né, na revelação aqui do Rebento de Jessé, tá bom? O versículo 33 do capítulo 10 fala: Mas o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com grande poder. As árvores de alto porte serão cortadas, e as altivas serão abatidas. Gente, ele não está falando de árvore, não. Ele está falando dos dirigentes, é uma analogia aos dirigentes e às cabeças de Israel e de Judá. Cortará com ferro a espessura da floresta. Não é só as árvores, vai ser a floresta inteira, tá? Vai ser a árvore e a floresta, vai ser todo mundo. Ele vai tirar a genealogia dos reis. E como ele tirou mesmo, né, gente? Nunca mais teve um rei da casa de Davi. Nunca mais. O Líbano cairá na presença do Poderoso. E o Líbano caiu.
E o Líbano caiu também, né? Do trono de Jessé, aí vem a promessa, do trono de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Vamos ler um pouquinho mais? Aí a gente fala. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a touca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na boca do basilisco. O nome, para não dizer serpente, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Desfar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento. Ele o ferirá e o dividirá em 7 correntes, e qualquer o atravessará de sandálias. Está falando do rio Nilo, né? Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. É um capítulo que a gente não precisa quase falar nada, né? Porque ele é todo escatológico. Todo ele. Do primeiro até o último versículo. Ele fala do Messias. Esse Messias aqui vai ser o segundo Messias, né? O primeiro que vai voltar.
não importa quem. Porque Jesus de Nazaré não existe mais. Hoje existe um ser glorificado, né? E que a gente continua chamando de Jesus ou Yoshua. Mas, na verdade, ele tem um outro nome, né? O nome dele lá de cima, o nome dele que lhe foi dado quando ele foi emanado do Pai. E com certeza não é Yoshua. Yoshua é o jeito que a gente chamou o Jesus sofredor que veio, um nome que foi lhe dado, mas na verdade o nome que foi lhe dado foi Emanuel. E aqui está dizendo, do trono de Jessé brotará um rebento. Do tronco de Jessé brotará um rebento. Lembra lá atrás, quando ele disse que só ficaria um tronco? E desse tronco vai... Gente, eu nem sei como é que isso vai acontecer, porque, bom, através do DNA talvez seja possível, mas a gente não tem como saber qual que era o DNA de Jessé e nem de Davi. Jessé era filho, Davi era filho de Jessé. Mas de uma forma ou de outra, do tronco de Jessé, do que sobrou de Jessé, do toquinho da árvore de Jessé que foi cortada, como ele falou que ele iria cortar, né? Mas o Senhor Deus Exércitos cortará os ramos com grande poder, e as árvores do alto porte serão cortadas, e as altivas serão abatidas. Desse tronco de Jessé, que ele cortou aqui, deixou só o tronquinho, vai surgir ainda, vai brotar um rebento de Jessé. E das suas raízes um renovo frutificará. E aí repousará nele o espírito de justiça, aquela coisa toda, né? Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo que restarem da Síria, do Egito, de Pau, de Etiópia, de Elão, de Sineá e das ilhas do mar. As ilhas do mar são os outros, né? Austrália, Brasil, Estados Unidos, que naquela época não era conhecida, era sabia-se que existiam outras ilhas longe, mas ninguém, né, não tinha ido lá. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E aí não haverá mais dois reinos, haverá um reino só. Porque ele disse que aqui embaixo ele fala que Efraim não mais vai ter inveja de Judá. Tá vendo? A divisão. Que foi o o Netanyahu falou, que por causa dessa divisão, Jerusalém foi destruída 2 vezes. Então essa divisão não vai mais existir quando o Messias chegar. E aí vem toda aquela bênção, né, que a gente já conhece. É um capítulo completamente escatológico. E aí vem de novo aquilo que eu sempre tenho falado para vocês, que eu tenho repetido desde o primeiro dia que eu estou estudando com vocês o livro de Isaías. Não tem como Israel deixar de ser Israel. O inferno pode fazer o que quiser, mas a promessa está aqui. E o Deus que foi poderoso o suficiente para cumprir todas as outras vai cumprir essa também. Agora vamos ao capítulo 12, que é o Cântico de Louvor. Naquele dia dirás,
Desculpa, gente, mas vai ser muito emocionante, viu? Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, ainda que tiraste contra mim. A tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos e cantai e contai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Gente, foi isso que eu vi em Jerusalém. Sempre que eu vou em Jerusalém, isso é o que eu vejo. A alegria do retorno deles não tem fim. Desde 1948 que Israel está tentando, né, se estabelecer lá. Mas a alegria deles não tem fim. É por isso que eles dançam como eles dançam. Eles têm razão e motivos para dançar. E por isso que o muro nunca está sozinho. Nunca. Você nunca vai chegar no Muro das Lamentações e não está cheio de gente lá. Se não é do lado de fora, que tem muita gente lá de dentro, onde eu estou falando para vocês, o tempo todo. O tempo todo. Os rabinos ficam lá. As pessoas, né, normais saem do trabalho e vão direto para lá. Quando eu chego lá, normalmente eu chego à noite e eu vou direto para lá, para o muro. Primeira coisa que eu faço, eu só chego no hotel, né? Eu deixo as minhas coisas no hotel e vou para a beira do muro. E aí fico lá, agradecendo a Deus o privilégio de voltar de novo naquele lugar. Eu diria a vocês, leiam novamente esse capítulo 11 e o capítulo 12. E se alegrem nessa promessa de que ela vai se cumprir. Nós ainda vamos ter paz aqui na Terra. A Terra ainda vai ser o paraíso que ela foi antes da queda de Adão. Ela ainda vai ser esse paraíso. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Brincará a criança de peito sobre a boca da áspide, da cobra, né? E os que já desmamado meterá a mão na cova do basiliscos. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eita promessa linda e maravilhosa. Esse conhecimento que nós estamos aqui estudando não vai ser só a Miriam e vocês. Isso aqui vai ser para todos. Como as águas cobrem o mar, assim vai ser o conhecimento do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui vai ser feito em todas as casas, em todas as residências.
Todos vão ter o prazer de estudar, de conhecer. É um sonho, é um sonho. Mas ele vai se concretizar. Porque grande é o Senhor, poderoso o suficiente para fazer manifestar a sua vontade e a sua glória. Que Deus te abençoe, te guarde. E leia de novo esses 2 capítulos, capítulo 11 e 12 de Isaías. Que o Senhor te abençoe, te guarde e a mim também. Até o próximo vídeo. Tchau.